Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Hoje a igreja celebra o dia de São Marcos, evangelista. E celebrar a festa de São Marcos é recordar aquilo que foi o seu ser missionário, a sua doação de vida, que inclusive levou a doar a própria vida, literalmente sendo martirizado, se tornando mártir. E uma coisa bonita de perceber, seja em São Marcos, nos discípulos e nos apóstolos, é exatamente esse amor pela evangelização, esse desejo de levar Jesus ao maior número possível de pessoas, custe o que custar, independente da dificuldade, independente da tribulação, esse objetivo, essa meta, e faz de tudo para ser alcançado. São Marcos, necessariamente, pelo fato de nós assim fazermos memória do seu martírio, vale a pena nós olharmos para São Marcos e desejarmos fazer o que ele fez: propagar a boa nova do Evangelho. São Marcos e os demais discípulos entenderam que Jesus precisava chegar a muitos, ou melhor, a todos aqueles que ainda não o conheciam. O próprio mandato de Jesus foi exatamente esse: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Não é para algumas, a maioria, boa parte, não, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os discípulos entenderam isso. É por isso que eles deram inclusive a vida. Eles entenderam isso de modo que talvez nós ainda não entendemos. Jesus precisa ser amado, Jesus precisa ser conhecido. A fé em nosso Senhor precisa ser adquirida por muita gente ainda. Porque a coisa é muito séria, aqueles que não aderem à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A coisa é mais séria do que nós imaginamos, porque quem não abraçar a fé, quem não for batizado, quem não crer, será condenado. Olha a palavra que acompanha isso: será condenado. Os apóstolos, quando ouviram isso, eles disseram: nós precisamos propagar a ressurreição de Jesus. Nós precisamos levar Jesus a todos os povos. E assim eles fizeram, se espalharam, cada um foi para um canto. A própria perseguição
foi um instrumento, usarei essa expressão, para que o Evangelho chegasse a lugares que talvez fosse uma estratégia pastoral não teria conseguido. A estratégia pastoral do início das comunidades após a ressurreição de Jesus foi perseguição. Era perseguido no canto e ia para o outro. Era perseguido no outro lugar e ia para o outro. Mas todo lugar que os apóstolos, que os discípulos chegavam, eles falavam: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, e fora dele não há salvação, é preciso abraçar a fé nele. E na medida que os discípulos pregavam, as pessoas iam abraçando a fé. Olha só, a pregação deles era exatamente essa: fora de Jesus não há salvação, é preciso crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Não era um discurso de: não, se você não crer, tranquilo, quando der você passa a crer, tá? Mas quando não der, tranquilo. Não, não é tranquilo não. É preciso abraçar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê, quem for batizado, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. As palavras de Jesus são essas. Se alguém quiser florear, é problema de quem floreia. Mas as palavras de Jesus são essas: anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os discípulos entenderam esse negócio aqui, viu? E colocaram em prática. Colocaram em prática a ponto de custar a sua vida. Por isso que a igreja hoje se veste de vermelho. São Marcos. Foi mártire. Custou a sua vida. Por quê? Porque ele sabia que se as pessoas não abraçassem a fé em Jesus, iam perder a salvação. E como eu vos disse, a grande estratégia pastoral foi a perseguição. Nós padres, necessariamente passamos pelo nosso processo formativo, e é necessário, justo, inegociável não ser assim. De fato, precisa. Quando a gente tem a matéria chamada pastoral, a gente passa os 4 anos, quase 3 anos, só montando estratégia pastoral. Chega no 3º ano, você não aguenta mais ver a palavra pastoral, de tanta pastoral que é colocado na sua cabeça. Estratégia assim, não sei o que, monta o projeto assim, faz não sei o que das contas, projeto para criança, projeto para adulto, projeto para jovem, projeto não sei o que, projeto, só projeto. Eu digo: meu Deus, é tanto projeto é esse? De que esse negócio fosse tão assim, a base de projeto, a igreja estaria imensa e muitas conversões. Mas na prática não é bem assim não, né? Não é só um mero projeto que você escreve, não. É mais do que isso. Na verdade, o maior projeto pastoral, e nós padres precisamos entender isso, sem ser negligente com os projetos que precisam existir. O maior projeto pastoral é o amor pela salvação das almas, se dedicar a elas. Porque tem muitos padres que têm um projeto, um livro desse tamanho de projeto pastoral, mas não dedica 1 hora para atender confissão, celebra a missa de qualquer jeito. Aí pode ter projeto do jeito que for, não vai para frente não. Talvez o maior projeto e o melhor, bem feito é esse: dedicar a vida pela salvação das almas. Porque tem muito padre gastando tempo escrevendo projeto, mas fica só na ideia. E os apóstolos não, foram para a prática, salvar almas, levar as pessoas a serem de fato batizadas, receber o batismo. E a partir do batismo, esta conversão, crer nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, crer no Evangelho. E assim aconteceu. Chegava num vilarejo, anunciava, ia no outro, até chegar aqui, Cuiabá, Várzea Grande, até chegar a cada um de nós. Nunca esqueça disso. O Evangelho chegou até nós, porque homens e mulheres acreditaram nesta palavra. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Não foi sim por outras palavrazinhas não, viu? Não foi palavras floreadas não, foram essas.
E foi o que motivou homens e mulheres a dar a vida. Quem não crê será condenado. Meu Deus do céu, que palavra dura, que palavra forte, mas essa é a verdade. E se nós colocarmos essa palavra em prática no nosso coração, nós não vamos ter preguiça não de darmos a nossa vida pelo Evangelho, cada um na sua condição própria. Cada um na sua condição própria. Ontem o evento aqui da Misericórdia, tinha gente na lanchonete, tinha gente no caixa, tinha gente na acolhida, tinha gente na liturgia. Ontem, no final de semana da Misericórdia, eu celebrei 6 missas e fiz 4 pregações. Quando cheguei à noite aqui nos Jovens Sarados, ainda fui atender alguns jovens e fiz o noivado de um casal, para completar a minha noite. Então, cada um do seu jeito, dando a vida. Eu, necessariamente, como sacerdote, na administração dos sacramentos por excelência. Mas talvez você na lanchonete, no caixa, na acolhida, na liturgia. Mas cada um de nós precisamos fazer alguma coisa pela salvação das almas. Nós não podemos cruzar os nossos braços, participar da missa, depois voltar para casa, os afazeres. É sinal que nós não entendemos que tem um monte de gente que precisa ser salvo. Eu não consigo colocar minha perna para cima num sofá duro que só que tem lá em casa, na nossa casa, e ficar simplesmente tranquilo. Não consigo. Quando eu coloco o pé no sofá duro lá, eu fico pensando, não, tem uma missa para celebrar, tem que preparar a homilia, tem confissão para atender. Mas por quê? A motivação é qual? Tem que ser salva. Se eu não for atender confissão, se eu não for celebrar os sacramentos, essas pessoas vão se perder. É por isso que eu não consigo ficar quieto, não é por outra coisa não. E assim motiva você. O que você pode fazer? Agora é uma pergunta: o que você pode fazer para a salvação das almas? Que pastoral você pode fazer parte? A messe é grande, tem pouquinha gente para trabalhar, viu? Mas faça parte desta messe que é pequena, mas dessa messe que faz a diferença. Desses trabalhadores, aliás, esses trabalhadores que vão fazer a diferença onde estão. Diferença esta que levarão à salvação de muitas almas. Porque é assim, quem não for batizado e quem não crer será condenado. E o que nós pudermos fazer para salvar, nós precisamos. Que nasça esse ardor missionário no nosso coração. Repito, cada um na sua condição própria de vida, na sua vocação na qual Deus o chamou. Mas que você não fique quieto. Que você tenha esse ardor missionário de salvar almas, de levar as pessoas a se encontrarem com Jesus. E levar as pessoas a se encontrarem com Jesus significa levar salvação para essas pessoas. Imagine as pessoas onde São Marcos foi, se ele não tivesse ido, teriam se perdido, teriam perdido a salvação. Mas por causa que São Marcos foi lá, falou que fora de Jesus não tinha salvação, se não abraçasse a fé em Jesus não ia se salvar. As pessoas entenderam isso, abraçaram a fé e portanto se salvaram. Salvaram mesmo, inclusive estão no céu. E quando chegar lá, São Marcos, obrigado por ter me salvado, ter sido canal de salvação para mim. Aí depois foi conviver com São Marcos, está lá no céu convivendo. Mas graças a São Marcos, que teve a ousadia de ir lá, no vilarejo, ou nos vilarejos, onde ele pôde evangelizar e levar nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós possamos também ter esta ousadia e este amor pela evangelização, esse ardor pela evangelização, para que o maior número possível de pessoas sejam salvas, se encontrem com nosso Senhor Jesus Cristo. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você
e até o próximo vídeo.